Olá, mais uma aula. Essa aula é a explicação daquilo que eu já postei para vocês e vamos a ela. Primeiro, a gente vai dar uma pausa nos conteúdos que a gente estava vendo sobre leitura e interpretação textual, né, cognatos, sufixos, prefixos. A gente não vai sair tanto disso, a gente vai, de uma certa forma, acrescentar essas estratégias de leitura, mas agora a gente vai pegar um pouquinho de gramática, porque vocês têm que estudar também um pouco do funcionamento da língua, e aí depois a gente volta a cair em cima de texto usando todo esse conhecimento que a gente está tendo. Eu estou indo bem devagar, preparando vocês para chegar em algum lugar e começar a ler alguma coisa de verdade, né? Então, a gente vai começar a tratar da questão da comparação. Meio que o tema da aula a gente vai começar com essa questão dos celulares, da evolução deles, comparando o ontem e o hoje, né, a questão dos celulares mais antigos com os celulares mais modernos. E eu comecei falando sobre a questão do comparativo. Para você formar um comparativo em inglês, a gente vai começar a tratar com os adjetivos nessa forma comparativa, você precisa fazer o seguinte: a gente vai começar falando dos adjetivos de uma ou duas sílabas. São os adjetivos que muita gente vai chamar de adjetivos curtos. Então, esses adjetivos que eu chamo de adjetivo curto, o que acontece com eles? Você tem que acrescentar no final deles um ER. Esse ER no final do adjetivo, que é de uma ou duas sílabas, vai significar que você está comparando uma coisa com outra. E aí eu deixei alguns exemplos lá nessa aula, que eram, por exemplo, você tem a palavra fast, que é a palavra rápido. Então, se você pega a palavra fast, que é uma palavra de uma sílaba só, então rápido, e você quer dizer que alguma coisa é mais rápido ou mais rápida, você só coloca ER no final dela, e aí você vai ter faster, que vai significar mais rápido. Outro exemplo era strong, que é forte, uma sílaba só também. Então, se você quer falar que algo é mais forte, então vai ficar stronger, ER no final. Outro exemplo que era tall, alto. Então, mais alto, taller, com ER no final. Então, não acredito que seja uma coisa tão complicada de você perceber isso, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com esses adjetivos menores, de uma ou duas sílabas no máximo, e perceber que para eu fazer essas formas comparativas, o que eu preciso fazer? Colocar um ER no final dele, que vai dar essa ideia de mais e o significado daquela palavra. Além disso, eu deixei aí meio que uma atividade simples para que vocês começassem a experimentar com isso. Não é bem um exercício, o exercício vem para depois. Então você vai ter, por exemplo, lá, primeiro ela, cell phones were large in the 90s. O que eu queria de vocês? Eu queria que você pegasse essa palavra que está destacada, que no caso aqui é large, e colocasse na forma comparativa, fazendo o quê? Acrescentando ER. Então vamos lá, large. Uma coisa que eu quero falar é que essa palavra já termina em E. Se ela já termina em E, você só precisa acrescentar um R. Se você acrescentou, se você pegou o large e colocou mais um E e um R, ficou dois E's no final, isso não pode. Só aproveita o E que já existe e coloca o R. Ah, mas eu errei, eu não sabia disso. Beleza, errar faz parte do processo e inclusive errar te ajuda a não cometer o mesmo erro de novo. Depois você tinha... e aí a significação ia ficar... cell phones were larger in the 90s, ou seja, os celulares eram maiores, a ideia de large pode ser grande, então eram maiores nos anos 90. Outro, cell phones are smart now. Então, celulares são inteligentes agora, smart, inteligente. Só que se eu quiser falar que eles são mais inteligentes, porque eu estou comparando eles agora com eles no passado, eu posso colocar smarter, com ER no final. Então, cell phones are smarter now. Os celulares são mais inteligentes agora. E a última atividade aí era cell phones are light now. Light na ideia de ser leve. Então, light é leve. Então, o que eu posso fazer? Cell phones are lighter now. Olha o ER aí no final. Lighter. E aí pronto, você já tem larger, smarter, lighter. São essas as possibilidades comparativas dessas palavras que eu destaquei. Próxima aula eu já vou deixar um exercício para ser feito. Um exercício simples porque essa matéria, como ela é extensa, eu estou separando ela em pedaços pequenos, tá? Até para que você tenha uma noção, para quando a gente começar a ler texto, as coisas vão ficar mais fáceis de você identificar. Só um cuidado. Lembre-se que nem tudo que termina com ER significa comparativo. Então,
algumas palavras que terminam com ER, eu já coloquei isso na minha aula de prefixos e sufixos, algumas terminações ER do inglês significam pessoa que faz aquilo. E aí, o melhor exemplo que eu sempre gosto de dar, por exemplo, é teacher, que é a minha profissão. Então, teach é ensinar. Então, teacher é pessoa que ensina, logo, professor, né? Sem outros exemplos, você pode parar para pensar que se você pega qualquer verbo, né? Você pega lá write, que é escrever. Então, se você bota uma R no final de write, vai virar writer, que vai virar escritor, pessoa que escreve. Então, cuidado com isso. Nem tudo que tem ER no final significa que está na forma comparativa. Pode ser essas situações em que você tem um verbo e aí ele recebe um ER no final para significar pessoa que faz aquilo. Então, é importante, inclusive, você começar a perceber isso. Verbos com ER no final significa pessoa que faz aquilo. Adjetivo com ER no final é uma forma comparativa. Só esse cuidado. Mas isso vem com o tempo. Se você vem estudando certinho durante sua vida escolar as aulas de inglês, eu acho que você não vai ter grandes problemas. Se você deu mole em algum momento da sua vida e agora você está começando a perceber que o negócio está ficando mais difícil e está querendo correr atrás, dá tempo, sempre dá tempo, mas é se jogar e estudar para valer. É isso aí. Na próxima aula, exercícios e tchau.